Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho mais aí sobre Física. Em que aula nós estamos? Olha só, estamos na aula de número 8, Objeto de Conhecimento, Astronomia, Gravitação e Leis de Kepler, Leis de Newton, Astrobiologia. E o detalhamento é Dinâmica, Leis de Newton, Conceitos Iniciais. Aposto que você está curioso aí para saber que leis de Newton são essas, não é? Então, vem com a gente. Vamos então estudar sobre as leis de Newton nesta aula. Vamos ver então aí a nossa primeira cartela para nossa informação. Nós vamos falar exatamente sobre as leis de Newton e a parte da física que trata sobre essas leis é chamada de dinâmica. Então, quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que vem à cabeça é uma clássica imagem mitológica, lendária aí, não se sabe se é verdade, do Isaac Newton, lendo um livro sobre a sombra de uma macieira e repentinamente uma maçã cai na sua cabeça. Segundo consta, este foi o primeiro passo para o entendimento da gravidade que atrai a maçã. Então tem essa história, de que Newton estava numa fazenda e ele teve as ideias de descrever a gravitação universal exatamente decorrente desse fato, desta lenda que a maçã caiu na cabeça dele e aí ele começou a pensar sobre isso. Vamos ver aí uma pequena animação de como foi esse acontecimento. Foi isso então, pessoal. Só para ilustrar você mais ou menos, quem não conhecia a história, está conhecendo agora, mas essa situação aí da maçã caindo na cabeça de Newton, ela é lendária, mas também não se sabe se é verdade, tá, pessoal? Então, vamos aqui admitir que aconteceu de verdade. Muito bem. Vamos seguir adiante falando o seguinte, com o entendimento da gravidade, depois que Newton descreveu a lei da gravitação universal, a gente já falou na unidade 1 aqui sobre essa lei. Então, com o entendimento da gravidade, vieram o entendimento de forças e as 3 leis de Newton. Nós temos aí na imagem o exemplo do avião, o avião só levanta voo, graças à resistência do ar. Se não fosse a resistência do ar, o atrito do ar com as asas do avião, o avião não levantaria do chão, não venceria a gravidade. Tem várias forças atuando aí sobre o avião para que ele possa levantar voo. E na cinemática, nós estudamos o movimento sem compreender as suas causas. Então, nós estudamos cinemática na primeira unidade, mas a gente não falou diretamente das causas do movimento. E nós vamos falar isso com detalhes nesta aula. Então, na dinâmica, nós estudamos a relação entre força e o movimento. E vamos relembrar novamente o que é força. Força é uma interação entre 2 corpos. O conceito de força é algo intuitivo, mas para compreendê-lo, pode se basear em efeitos causados por ela. Então, para compreender a força, a gente se baseia nos seus efeitos. E nós vamos falar de 2 efeitos importantes aí causados pela força. O primeiro deles é a aceleração. A aceleração, ela faz com que os corpos mudem a sua velocidade ou mudem o seu estado de repouso, mudem o seu estado de movimento quando essa força é aplicada. Quando nós aplicamos uma força num corpo, ele pode adquirir aceleração, ele pode adquirir movimento. E um outro efeito que a força pode causar nos corpos é exatamente a deformação.
A deformação ela faz com que o corpo mude seu formato quando sofre a ação de uma força. Você tem aí na imagem, nós vamos ver aí na imagem da cartela, tem um carrinho, né? E esse carrinho, ele com o decorrer do tempo, ele está aumentando sua velocidade. Na verdade, ele está diminuindo, ele está freando. Percebe que em 0 segundo a velocidade é 30, em 1 segundo é 20, em 2 segundos é 10, até que ele para depois de 3 segundos. O que fez o carro parar? Foram os freios do veículo, mas existe aí uma força atuando sobre as rodas do carro, né? Que é a força de atrito com o solo, né? E o carro para. Tem que ter uma força para modificar o estado de movimento. Ok, pessoal? Então, seguindo adiante, depois que a gente falou das causas, dos efeitos, né, que a força pode causar, a gente também vai relembrar aqui do que é força resultante. Força resultante é a força que produz o mesmo efeito que todas as outras forças aplicadas a um corpo. Isso se usa muito quando eu tenho mais de uma força atuando num corpo. E aí, a resultante nada mais é do que a soma vetorial de todas essas forças aplicadas. E aí nós temos uma equação que mostra o caso genérico, né, de duas forças sendo aplicadas em um corpo. E para chegar ao valor da força resultante, existe essa equação matemática, que é conhecida como a lei dos cossenos. Lá na primeira unidade a gente mostrou 3 casos particulares, onde a gente somava ou diminuía ou aplicava o teorema de Pitágoras. Mas este caso que nós estamos mostrando agora, ele é um caso genérico. Significa o quê, pessoal? Significa que essa equação que está aí, ela serve para qualquer situação em que você queira calcular a resultante de duas forças sendo aplicadas no mesmo corpo, como mostra aí na figura. Fr ao quadrado é igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno de θ. Esse θ é o ângulo formado entre as forças que estão sendo aplicadas no corpo. É uma equação geral, tá, pessoal? Para a força resultante. Continuando, então, vamos falar agora sobre as leis de Newton. Agora que a gente já relembrou o que é a força, o que é uma força resultante, né? Vamos aqui falar das 3 leis, as 3 leis de Newton. Logicamente, vamos começar pela primeira lei. As leis de Newton constituem 3 pilares. Vamos voltar à cartela lá. 3 pilares fundamentais do que chamamos mecânica clássica, que justamente por isso também é conhecida por mecânica newtoniana, né? A mecânica clássica, conhecida como mecânica newtoniana, porque exatamente foi Isaac Newton que enunciou as 3 leis, por isso que elas recebem o nome dele. Então nós temos a primeira lei de Newton, que é conhecida como a lei da inércia, o princípio da inércia. Um exemplo é quando nós estamos dentro de um carro e este contorna uma curva, o nosso corpo ele tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes da curva. Isso é o que dá aquela impressão, pessoal, de que quando o carro faz a curva, a gente tem a impressão de que a gente está sendo jogado, né, entre aspas, para o lado. A gente tem a impressão de que tem uma força puxando a gente para o lado oposto à curva que nós estamos fazendo no carro. Porque a velocidade vetorial, ela é sempre tangente à trajetória. Para a gente entender um pouquinho como é isso aí, nós temos aqui uma pequena animação para que você observe que quando o veículo faz a curva, os nossos corpos eles têm a tendência de virarem para o lado, de serem jogados para o lado. Olha só. Pois é, pessoal, vimos aí na animação, né,
que quando ele fez a curva, os corpos ficaram assim meio virados para o lado oposto da curva, por causa exatamente da força centrípeta que aparece aí quando o carro faz a curva, tá certo? Esse nome aí se dá porque é uma força que aponta sempre para o centro da circunferência. Mas a primeira lei de Newton explica isso aí, é o princípio da inércia, tá certo? Um outro exemplo também interessante do princípio da inércia é quando nós estamos em um veículo, num carro, numa motocicleta, que está em movimento e este freia repentinamente. Aparece um obstáculo, por exemplo, na frente e a pessoa freia com violência, freia repentinamente e nós temos a impressão de que a gente é jogado para frente. Mas a gente não foi jogado para frente. O nosso corpo ele tem a tendência de continuar com a mesma velocidade. Quem está freando é o carro, né? O carro vai parar, mas o nosso corpo ele tem a tendência de ir para frente. Se a gente não tiver usando o cinto de segurança, o que pode acontecer? A gente pode ser jogado através do vidro dianteiro do carro. Por isso que é importante utilizar, e é obrigatório, utilizar o cinto de segurança para que nós fiquemos presos ao veículo. E assim quando o veículo parar, o nosso corpo também para, tá? Esses e vários outros efeitos semelhantes são explicados pelo princípio da inércia, cujo enunciado é esse aí, ó. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser, né, gente, que uma força externa haja sobre esse corpo. Então a lei da inércia diz que se eu estou em movimento, eu tenho a tendência de continuar em movimento. Se eu estou em repouso, eu tenho a tendência de continuar em repouso. Você pode encontrar nos livros de física vários enunciados da primeira lei, mas todos eles querem dizer a mesma coisa. E aí nós temos um vídeo também, uma animação bem divertida, mostrando aí o que acontece quando só o veículo para e o piloto não para com o veículo. Olha só. Viram aí o nosso motociclista? Estava lá dirigindo a sua moto, pilotando a sua moto, de repente apareceu um obstáculo, a moto ficou no obstáculo, mas ele continuou com a mesma velocidade que ele estava, né? Por isso que nos veículos tem que usar cinto de segurança e nas motos tem que ter muito cuidado, porque isso aí pode acontecer caso você se depare com um obstáculo e aí você é jogado, né, da moto, você continua em movimento. E o acidente pode ser grave. Muito bem, pessoal, vamos então concluir aqui o seguinte. Conclui-se que um corpo só altera seu estado de inércia se alguém ou alguma coisa aplicar nele uma força resultante diferente de zero. É um outro enunciado da primeira lei, tá, pessoal? Um corpo só altera seu estado de inércia, seu estado de repouso ou de movimento, se uma força externa agir sobre ele. Aí na imagem nós temos também um exemplo, né, do princípio da inércia, que é aquela brincadeira que você coloca aí um ovo em cima de um prato ou de um pedaço de plástico sobre o copo. Se você puxar essa base que está sustentando o ovo muito rapidamente, o ovo cai dentro do copo, ele não sai com a base, quer dizer, você movimenta a basezinha de plástico aí. Você não movimenta o ovo, se você puxar muito rápido, o ovo vai cair dentro do copo, né? É também um exemplo do princípio da inércia. Muito bem, essa foi a primeira lei de Newton. E agora vamos ver sobre a segunda lei. Segunda lei de Newton, que também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Você observa que os problemas lá com a primeira lei são na maioria teóricos, mas na segunda lei nós temos uma equação matemática que descreve a segunda lei
E essa equação matemática é uma equação muito poderosa, apesar de ser bem simples, né? Ela não é uma equação tão difícil de decorar ou difícil de escrever, ela é bem simples, mas ela é muito poderosa e ela traduz aí o que a gente chama de segunda lei de Newton, né? Ela diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, olha só, nós temos aqui, ó, F igual a ma. Anote aí, pessoal, isso é importante para você anotar a equação da segunda lei de Newton. O que é o F? O F é a força resultante. Esse F aí é a resultante das forças que agem sobre o corpo. O M que aparece na expressão é a massa do corpo, pessoal. E o A é a aceleração adquirida pelo corpo em metros por segundo ao quadrado. Veja que nesse caso a força está causando o movimento. Essa equação é a equação de Newton que junta, certo? Que liga a cinemática com a dinâmica, porque ela tem a aceleração, que é lá da cinemática, e ela tem a força, que é lá da dinâmica. Então, aí nós temos uma equação muito importante para você, que é da segunda lei de Newton. Ok? Agora, vamos para a gente ficar bem mesmo inteirado sobre a segunda lei. Olha aqui, vai aparecer para você aqui a equação de Newton, F igual a ma, tá certo? Aparece aqui do meu lado, olha só, nós temos aqui, ó, um alfa mostrando que o F é a força, nós temos aí que o M é a massa do corpo e o A é a aceleração. Essa equação a gente repetiu novamente para você, porque ela é muito importante, pessoal, para que você entenda a segunda lei, que é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Ok, pessoal? E a unidade de medida da força, ela é o Newton, né? Mais precisamente, ela equivale a quilograma vezes metro por segundo, porque é massa, medida em quilogramas, vezes a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aí a nossa força, que é medida em newtons. E agora vamos ao nosso exemplo da aula de hoje, né? Sobre a segunda lei. Nosso exemplo aí da segunda lei, que diz o seguinte, olha. Quando uma força de 12 newtons é aplicada em um corpo de 2 kg, qual é a aceleração adquirida por ele? Então tá, eu vou aplicar lá uma força de 12 newtons em um corpo, e esse corpo tem uma massa de 2 kg. Ele vai adquirir movimento e esse movimento vai ter uma aceleração. Qual é o valor dessa aceleração? Vamos calcular aqui, ó. F é igual a ma. A gente acabou de ver essa equação aí agora há pouco. F igual a ma. Então, o valor do F, ele é 12. O valor da massa é igual a 2. 2 quilogramas. E aqui o F está em newtons. Qual é o valor da aceleração? Vamos substituir aqui então o F por 12. Vamos substituir a massa por 2. E vamos encontrar aqui o valor da aceleração. Nesse caso, passando 2 para o primeiro membro e invertendo a equação, a gente tem que a aceleração é 12 dividido por 2. O 2 passou dividindo. E nós vamos ter aqui uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Aqui está, então, o valor da aceleração adquirida por esse corpo que recebeu essa força de 12 newtons e esse corpo tem uma massa de 2 kg. Nós temos aqui a solução aqui na cartela, olha, bem simplesinha a solução, né? F igual a ma, 12 é igual a 2a, e aí dividindo 12 por 2, nós temos aqui, ó,
uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Temos um outro exemplo, diferente desse primeiro. Olha aqui. Sabendo que a massa do bloco da figura vale 2 kg, determine a aceleração adquirida pelo bloco. Tá? Então, olha só, aqui eu tenho duas forças atuando no mesmo corpo. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, para utilizar a segunda lei, é calcular qual é a força resultante nesse bloco. E aí, pessoal, vocês lembram lá da unidade 1, que quando eu tenho duas forças que têm mesma direção, mas sentidos contrários, como eu tenho aqui, para me calcular a resultante, basta eu diminuir F1 menos F2 para calcular a resultante. Então, aqui nós teremos uma resultante que será 4 menos 3, e a nossa resultante, ela é uma resultante de 1 newton. Então, nós temos aqui 1 newton de força resultante. Agora eu aplico na fórmula de Newton, na fórmula da segunda lei, que F é igual a ma. O F é 1, a massa do bloco é 2 kg vezes a aceleração. E aí, pessoal, isolando o valor da aceleração, o 2 passa para o primeiro membro dividindo, a aceleração vale 1 sobre 2, então eu vou dizer aqui que nós temos uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Aí está, então, a aceleração do nosso exemplo número 2. Olha aqui, temos aqui a cartela da solução também para você aí. F igual a m vezes A. 4 menos 3 aqui, pessoal, ó, 4 menos 3 nada mais é do que a força resultante, já que eu tenho que diminuir uma força da outra, porque elas têm mesma direção e sentidos opostos. E aqui aparece a massa, que é 2, e o A da fórmula, que é a aceleração. Então, fica A igual a 1 sobre 2, e o A é 0,5 metro por segundo ao quadrado, como a gente já tinha feito ali na cartela anterior. Então, aí está um exemplo de como se calcula essa aceleração através da segunda lei de Newton. Agora nós vamos falar sobre a força de tração. O que é a força de tração, pessoal? A força de tração é aquela que age em cordas, certo? Aquela força que age em cabos, né? Dado um sistema onde o corpo é puxado por um fio ideal, ou seja, inextensível, né? E que tem massa desprezível, podemos considerar que a força aplicada no fio, que por sua vez aplica uma força no corpo, a qual chamamos de força de tração. Temos aí um vídeo mostrando um exemplo da força de tração, que é exatamente a situação lá do cabo de guerra, né? Quando pessoas estão puxando para um lado e puxando para o outro. A força exercida sobre o cabo é uma força de tração. E olha aí a nossa animação. Então, pessoal, vocês viram, a força que está sendo exercida nesse cabo é chamada de força de tração. Também temos outros exemplos aqui na imagem, olha só, quando você puxa uma caixa, o cidadão amarrou ali, ó, uma corda numa caixa, puxou, tem uma força de tração atuando no cabo. Ela pode ser horizontal, no caso da primeira figura, pode ser inclinada também, no caso da outra figura. Mas as duas são forças de tração. Vamos falar agora da terceira lei de Newton, que é também conhecida como o princípio da ação e da reação.
Quando uma pessoa empurra uma caixa com uma força F, podemos dizer que esta é uma força de ação. Mas conforme a terceira lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra força com módulo e direção iguais e sentido oposto, a força de ação. Esta é chamada de força de reação. Este princípio da ação e reação, este é o princípio da ação e reação, que tem como enunciado o seguinte: as forças sempre atuam em pares. Toda força de ação, para toda força de ação, existe uma força de reação. Tá certo, pessoal? As forças, elas aparecem em pares. É impossível ter uma força sozinha, tá? Ela sempre tem uma reação em algum lugar. É o princípio da ação e reação. Assim como no caso da primeira e segunda lei, se você pesquisar em livros de física, você vai encontrar enunciados diferentes, mas sempre querem dizer a mesma coisa. Para toda reação, para toda ação, existe uma reação. Tem até um ditado popular que fala isso, né? Para toda ação tem uma reação. Isso aí vem do enunciado da terceira lei de Newton. E aí vamos aos exemplos. Olha aqui, dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Uma força horizontal F de intensidade constante, 10 newtons, é aplicada ao bloco A. E a gente vai determinar aqui o seguinte: a aceleração adquirida pelo bloco, nesse caso pelos dois blocos, né? E a intensidade da força que A aplica em B. É porque é o seguinte, pessoal, tem que ter uma reação. Então eu tenho uma força aqui atuando em A e o corpo A faz uma força no corpo B. O corpo A, ele faz uma força aqui no corpo B, certo? O corpo B reage e faz uma força de volta sobre o corpo A também. Tem uma força no corpo A de volta aqui, que é a reação, tá certo? Para que eu calcule a aceleração adquirida por esse bloco, eu utilizo aí a segunda lei de Newton, já que eu quero calcular a aceleração. Então, pela segunda lei de Newton, pela segunda lei de Newton, a aceleração sempre é a força dividido pela massa. Basicamente foi isso que nós fizemos nos exemplos anteriores, lá da segunda lei. Então, a aceleração aqui é a força aplicada no bloco. Vamos ver aqui no enunciado que a força aplicada no bloco foi uma força de 10 newtons. Está aqui. E os blocos têm massa de 2 e 3. Então, olha, eu tenho uma força de 10 newtons e eu somo a massa dos dois blocos, como se fosse uma massa única, ou seja, 2 mais 3. Então, aqui eu vou ter uma aceleração, que é 10 dividido por 5, tá? E a aceleração desse sistema aí vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. É o valor da aceleração. Descobrindo a aceleração, essa aceleração tanto é para o bloco A, quanto é para o bloco B. Então, com essa aceleração, eu encontro a força de A em B. Porque a força de A em B é a massa, nesse caso vai ser a massa de B, tá certo, pessoal? A massa de B, multiplicado pelo valor da aceleração, que é 2. Ou seja, a massa de B vale 3, certo? E a aceleração que a gente calculou foi 2. Então, a força que A faz em B, que é a mesma que B faz em A, tá? Que essas forças são iguais, elas têm sentidos opostos. Ela vale 6 newtons. Ok? Aqui a cartela da solução para você, né? Primeiro cálculo aqui da aceleração. F, a aceleração é F dividido pela soma das massas. Aqui, ó, né? A aceleração é 10 dividido por 2 mais 3. Como 2 mais 3 é 5, a aceleração vale 2. E aí, a força que A faz em B ou que B faz em A, ela é F
Força igual a massa vezes a aceleração. É a massa de B, certo? A massa de B é 3, a aceleração é 2 e a força é de 6 newtons. E aí, pessoal, nós chegamos ao final da nossa aula sobre as leis de Newton.